Marcos capítulo 3, do versículo 31 ao 35. Marcos capítulo 3, versículo 31 ao 35. Amém, irmãos? Amém. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e as irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhe respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Os irmãos se assentem glorificando o nome do Senhor Jesus. Hoje um culto destinado a missões, né? Uma noite fria, aonde Deus tem trazido muitos missionários aqui nesta noite. Esses são os que vieram buscar pela tua casa, esses são os que vieram buscar pela tua família, esses são os que vieram somar força, o que vieram buscar força, o que vieram se alimentar, o que vieram ouvir Deus falar e também entregar o seu sacrifício, o seu louvor, a sua adoração a Deus. Cada um de nós somos missionários, irmãos. Cada um de nós representamos Cristo aqui na terra, né? Cada um de nós que fazemos a vontade de Deus, somos o verdadeiro missionário. Quando nós olhamos as pessoas a falar de missionários, de missões, muitas das vezes nós queremos estar lá do outro lado, falando do Evangelho de Jesus. Muitas das vezes nós queremos estar lá na outra igreja, louvando, pregando. Mas para que isso, irmãos? Se Deus nos confiou aqui, é porque Ele conta com nós aqui. Se Ele nos confiou algo, é porque a vontade dEle na nossa vida. Aleluia! Então, irmãos, nesta noite, Deus vem falar comigo e com você. Onde Deus colocou no meu coração para dizer: se Deus confiou algo na tua mão, faça. Se Deus confiou algo na tua mão, não hesite em fazer. Não fuja, não corra. Porque não adianta, irmãos. Por muitas das vezes eu quis fazer segundo a minha vontade. Por muitas das vezes eu quis fazer segundo o meu querer. Mas não é da maneira que eu quero. Não é da forma que eu quero. É do jeito que Deus quer. A vontade é dEle. Eu sou a criatura, Ele é o Criador. Você é a criatura, Ele é o Criador. Você não rege a sua vida. Quem rege a sua vida é Deus. Ainda que não seja da maneira que eu e você queira, mas quem rege as nossas vidas ainda é Deus. Deus é quem nos conduz. Deus é quem nos guia. Muitas das vezes nós queremos sair da posição que Deus nos colocou. Sair do que Deus confiou para nós fazer. Não vamos fazer isso, irmãos. Porque eu penso que Deus ele fica tão triste quando nós queremos fazer segundo o nosso coração e não segundo o coração dele. Se Deus confiou a missão em tuas mãos, faça. Nem que seja a missão de servir uma água, faça. Nem que seja a missão de trocar os lixos, faça. Se é a missão de ir para a igreja, faça. Missão não é só louvar. Missão não é só pregar. Missão não é somente estar aqui no púlpito. Missão é o seu testemunho lá fora. É como você se comporta. É como você anda. É como você fala. Esse é o verdadeiro missionário. Glória! Aqui, nós viemos ser instruídos pela palavra de Deus. Nós viemos tomar força e também receber força do que os irmãos transmitem através dos louvores, através dos testemunhos e através das oportunidades. Mas o que nós temos que fazer é viver lá fora. Nós temos que andar segundo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. O que é a vontade de Deus para as nossas vidas? Se for para nós começar a olhar o que Deus quer de nós, vamos olhar para o mandamento que Deus deixou. Se fosse para nós decorar os 10 mandamentos,
Às vezes é difícil, né, irmãos? Às vezes é difícil olhar para os 10 mandamentos. Foge do nosso pensamento. Foge da nossa memória os 10. Mas Deus resumiu os 10 em um só. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós vivemos no centro da vontade dele. Porque daí nós não pensamos em matar, nós não pensamos em roubar, nós não pensamos em mentir, nós não pensamos em adulterar, nós não pensamos em nada de errado, porque nós estamos amando a Deus sobre todas as coisas. Quem ama a Deus não precisa viver de mentira. Quem ama a Deus não precisa se auto-eleger para ser alguém. Não. Quem ama a Deus sabe que a vontade dele brilha sobre as nossas vidas. Quem ama a Deus sabe que a vontade dele se aperfeiçoa sobre as nossas vidas. Jesus, naquele momento, estava ensinando. Estava Jesus, seus discípulos, e a casa lotada. O povo estava lá para ser instruído, o povo estava lá para ouvir o que Jesus tinha para dizer. O povo sedento pela palavra, o povo estava lá porque havia uma necessidade de ouvir algo da parte de Deus, que é a vontade de Deus transmitida sobre a vida de Jesus. O povo estava lá porque estava precisando. O povo estava lá porque queria aprender mais, porque queria saber mais, queria ser instruído, queria mudar de vida, queria mudar de posição, queria fazer o que era bom, mas não sabia como. Então estava lá para ouvir Jesus, para saber a direção certa. E aí, muita gente assentada ao redor dele lhe disseram: olha, a tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Nós começamos, se for para nós entender, nós começamos a olhar para essa palavra. Tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora. Muitas das vezes as nossas famílias não vão nos acompanhar. Muitos dos nossos não vai querer seguir na mesma caminhada. Mas nós ainda temos que fazer o propósito que Deus designou para cada um de nós. Aleluia. Muitas das vezes, os dos nossos vão virar as costas. Muitas das vezes, os dos nossos não vai querer saber o que você tem para dizer. Mas continue falando do amor de Jesus da mesma maneira. Glória a Deus. Continue sendo o missionário que Deus designou você para ser. Não é você andando de igreja em igreja. Não. É você permanecer aqui na posição e no propósito que Deus te colocou. Aleluia. Lá na tua casa, você é o verdadeiro missionário, dando exemplo para os teus filhos, dando exemplo para a tua família, dando exemplo para os teus vizinhos. Esse é o verdadeiro missionário. Porque antes de você ir para o campo, antes de você sair louvar, antes de você sair pregar, primeiro Deus vai te preparar na tua casa. Aleluia. Porque lá as dificuldades são maiores. Porque é na tua casa que a prova é maior. Porque às vezes você está dentro da tua casa e a conta vem dentro da tua casa. O que você vai fazer? Você vai debater se você está com a razão e está na sua casa? Não! Você vai falar da palavra de Deus. É sobre a palavra de Deus que você vai saber sair das situações. É com a palavra de Deus que você vai saber instruir quem necessita. E é com a palavra de Deus, a direção de Deus, que você vai saber fazer segundo a vontade dele. Então, Jesus, olhando para essa situação, olhando para o povo que estava lá, o recado que foi dado, que a mãe, os irmãos e as irmãs estavam do lado de fora da casa, querendo falar com ele. Jesus olha para a multidão e pergunta: quem são meus irmãos? Quem são minhas irmãs? Quem é minha mãe? Minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs são todos os que estão aqui. Qualquer que fazer a vontade do meu Pai, esse é a minha família. E nesta noite, Jesus está falando para cada um de nós que estamos aqui. Qualquer que fazer a vontade de Deus, este é a família de Jesus. Não é seu nome, não é seu sobrenome, não é o título que deram para você. É sobre você fazer a vontade de Deus. Não é seus amigos, não é a posição que te colocaram, não é nada disso. É sobre fazer e viver a vontade de Deus.
Porque muitas das vezes, irmãos, nós saímos da vontade de Deus. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos tomar cuidado com as coisas que nós fazemos, com as coisas que nós adquirimos e colocamos dentro do nosso coração. Muitas das vezes nós temos mágoas dentro do nosso coração. Muitas das vezes nós temos algo dentro do nosso coração que não vem de Deus. Ou às vezes nós amamos algo até mais do que Deus. Nós estamos se distanciando da vontade dele. Nós estamos saindo da vontade dele. Então nós precisamos tomar esse cuidado, para isso não vir crescer, não ser maior do que o amor que nós temos por ele, do que o amor que ele tem por nós. Nós temos que entender a vontade dele, o chamado dele. Muitas das vezes você não vai ser um pregador, você não vai ser um cantor, mas você pode falar o que Jesus fez na tua vida. Eu posso falar o que Jesus fez na minha vida. Eu posso falar a transformação que ele fez na minha vida e tudo que ele me entregou. Você não precisa falar muitas coisas. Você só precisa falar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e aperfeiçoa na vida daqueles que o buscam. Aleluia! E vivem em espírito e em verdade. A vontade de Deus se aperfeiçoa na vida daqueles que o buscam. Porque quem busca, acha. Quem bate, a porta se abre. Mas muito não quer buscar, nem quer bater, porque acha difícil. É mais fácil ficar sentado, é mais fácil ficar no cômodo. Mas Deus não quer isso para nós. Se Deus confiou algo nas nossas mãos, vamos fazer. Se Deus colocou algo nos nossos corações, vamos pedir direcionamento para Ele. Vamos pedir para que Ele possa nos usar, para que Ele possa nos direcionar, para que nós possamos falar do Teu Evangelho. Para que nós possamos, quando estiver numa situação, nós possamos usar aquela situação e falar do amor de Deus. E não compactuar com algo que não é de Deus. Nós temos que viver segundo o que Deus quer. Nós temos que fazer a vontade dEle, mesmo que para isso doa. Mesmo que para isso nós sejamos abandonados. Mesmo que para isso nós seja desprezado. Não dê crédito que nós falamos. Mas tenha certeza que lá no céu nós temos muito crédito. Porque se estiver fazendo a vontade de Deus, Deus está com as tuas mãos estendidas. Aleluia. Deus está com as tuas mãos estendidas, direcionando e falando: esse é um verdadeiro servo. Esse é um verdadeiro missionário. Esse é um verdadeiro adorador. Porque faz segundo o que eu quero. A minha vontade não é o que ele quer, mas ele vive no centro da minha vontade. Quando nós vivemos da vontade de Deus, ainda que neste mundo passe por tribulação, é mais fácil, irmãos, porque nós possamos passar por luta, mas nós temos a direção certa. Nós temos para onde correr. Nós temos os braços de Deus abertos para mim e para você. Ainda que seja difícil, ainda que seja prova em cima de prova, luta em cima de luta, nós sabemos que no final a recompensa é bem maior. Nós sabemos que ainda sendo tudo que nós passamos aqui, de bem ou mal, não se compara com a grandeza que Deus vai nos revelar depois da vinda de Jesus. A coroa da vida eterna, irmãos, ela é muito mais valiosa do que qualquer coisa neste mundo. Ela é muito mais valiosa do que você possa imaginar. E Deus, Ele nos amou de tal maneira, como falou na palavra hoje, que Ele entregou o seu próprio Filho a morrer por mim e por você, a pagar aquele alto preço. E Deus olhando para o seu Filho lá de cima, Deus em silêncio, vendo Jesus passar. Mas o plano de salvação estava de pé. Porque a vontade de Deus não é só nos abençoar nesta terra. A vontade de Deus não é só nos entregar algum material. A vontade de Deus não é só nos colocar aqui para falar da palavra. A vontade de Deus vai além. Ele quer a salvação para as nossas vidas. Ele quer a salvação para cada um de nós. Porque quando Ele olhou para a humanidade, não tinha um justo sequer. Ele falou: vai, meu filho, meu único, mas vai. Porque o plano de salvação ainda está de pé. Aleluia. No mundo pode não valer nada,
mas para mim tem grande valor. Então, quando você olhar para uma pessoa, não precisa você chegar, falar, se não é o seu chamado, não é todo mundo que tem esse chamado para chegar e evangelizar. Não é todo mundo. Mas quando você olhar para uma pessoa, não julgue, ore por ela, adote uma pessoa em oração, que é muito mais fácil julgar, é muito mais fácil falar, mas nós não sabemos as feridas que essa pessoa carrega, nós não sabemos a história que essa pessoa passou, nós não sabemos o que levou ela a chegar naquela situação, mas Deus sabe, Deus conhece. Então nós temos que dobrar nosso joelho e apresentar as mãos de Deus. Tem muitas coisas que nós não concordamos, tem muitas situações que nós não gostamos, mas tenha certeza que para Deus aquela situação ainda tem jeito. Aleluia. Tenha certeza que aquela pessoa ainda Deus tem um plano de salvação na vida dela. Assim como Ele teve comigo, assim como Ele teve com você. Nós não éramos nada, nós estávamos pro lado de fora da casa, nós não estávamos lá para ouvir a pregação, nós estávamos pro lado de fora. Mas Jesus falou que qualquer pessoa que fazer a vontade de Deus, esse se torna família dele, esse se torna irmãos dele, esse se torna mãe dele, porque está fazendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus Pai se aperfeiçoa na vontade de Jesus Filho. Por isso que nós temos que andar segundo a palavra que Jesus nos instruiu, porque é o que Deus quer para mim e para você. Irmãos, vamos orar mais, julgamentos. Vamos tentar fazer mais pelas coisas de Deus, porque Deus só honra aquele que tem um coração voluntário nas suas coisas. Não é aquele que faz já querendo receber algo em troca. A base de troca com Deus não tem vez. Não tem. Porque eu posso até fazer algo aqui e enganar vocês, mas Deus vai lá no meu coração e conhece lá dentro qual é a minha real pretensão. Eu posso até falar algo aqui e não viver, mas Deus é aquele que solta o meu íntimo. Ele sabe quando eu deito, o que eu deito pensando, Ele sabe quando eu levanto, o que eu levanto falando. Não adianta, irmãos. De Deus ninguém escapa. De Deus ninguém foge. Então, se é para você fazer algo para as coisas de Deus, para a obra de Deus, para o reino de Deus, faça de bom grado, de coração voluntário, de alma aberta. Não queira fazer nada à base de troca, e nem queira fazer nada para se autopromover. Ou fazer algo porque eu sou coitadinho, eu sou bonzinho, eu era ruim, agora sou bom, tenho que fazer algo. Não. Faça, porque Deus confiou a missão nas tuas mãos. Aleluia. Faça, porque Deus colocou algo em tuas mãos. E se você não fazer, Ele vai colocar algo no seu lugar, mas a obra não vai parar. Se você não gosta, se você não quer fazer, Deus levanta 3, 4 no seu lugar. Mas a obra de Deus nunca vai parar. Por isso, quando for fazer alguma coisa para Deus, se você não está com o coração aberto, não faça. Não faça. Porque é muito o preço mais caro do que você não fazer. Porque você está fazendo já com duplo sentido, com o coração não está aberto, direcionado para o reino de Deus. E Deus sonda, Deus conhece. Então você pode enganar, eu posso enganar, mas a Deus ninguém engana. Às vezes nós se enganamos, nós conseguimos às vezes até nos enganar com situações que nós se colocamos. Às vezes o ser humano, a mente do ser humano é dessa maneira que às vezes nós conseguimos até nos enganar numa situação que a gente fala e até a gente começa a viver aquilo ali, ó. E até a gente acha que é verdade, até a gente acha que é normal, mas para Deus não é. Para Deus, a palavra de Deus fala que é sim, sim ou não, não. Ou é ou não é. Ou faz ou não faz. Pela metade Deus não quer. Sem sacrifício é impossível agradar a Deus. Tenha certeza que se você fazer o sacrifício de coração, de verdade, Deus recebe. E lá do alto dos céus, Ele estende a mão dele sobre a tua vida. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Tudo que você fazer de coração voluntário para a obra de Deus, Deus lá de cima está assinando o seu nome, falando: esse é meu servo fiel. Porque Ele não olha para as bênçãos que pode chegar até Ele. Ele não olha
porque ele pode receber em troca, mas ele olha para o reino que é necessitado de pessoas que querem trabalhar de coração puro, ganhando almas, levando o evangelho, falando da palavra de Deus. Deus quer servos dessa maneira, irmãos. Ele não vai se impressionar com o meu nome, nem com o seu nome, ele não vai se impressionar com o que nós falamos, ele não vai se impressionar com o que nós fazemos, ele vai se impressionar com o nosso coração, rasgado na presença dele. Viu? Então nós não precisamos ter um nome aqui nessa terra. Nós não precisamos ter um nome lá em cima aqui nessa terra. Nós precisamos ter um nome assinado no livro da vida. Nós precisamos estar com o nome, com crédito lá no céu. Nós precisamos estar com a nossa vida na presença de Deus. Que é de lá que vem o nosso socorro. É de lá que vem o que Ele tem para nos entregar. Não vamos olhar para aqui nessa terra, irmãos. Não tem mais nada aqui. Vamos olhar para o céu. As demais coisas vão ser acrescentadas. As demais coisas Deus vai entregar no seu devido momento, no seu devido lugar. Tudo no tempo de Deus. Vamos olhar para o céu. É para lá que nós estamos indo. Não é para lá que nós queremos ir? Nós não estamos só ensaiando aqui. Nós não estamos só buscando. Porque o final, nós não queremos estar no céu. Não queremos receber a nossa coroa. Por que vamos ficar então com os embaraços dessa vida? Por que nós vamos ficar aqui se preocupando demais? Vamos viver a vontade de Deus. Vamos viver segundo o coração de Deus. Que eu tenho certeza que do alto dos céus Deus vai olhar e vai abençoar a cada um de nós que fazer segundo o que Ele propôs. Segundo o que Ele colocou para nós fazer. No livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Se nós existimos, é porque foi a vontade de Deus. Deus quis nos criar. Nós somos criação de um Deus Todo-Poderoso. É a vontade dEle que todas as coisas existem, porque foi a vontade dEle. E Ele nos criou para que nós adorássemos, para que nós a todo momento dessem glória para Ele, adorasse a Ele, aleluia a Ele, porque Ele é merecedor de todo louvor, toda adoração, a Ele toda glória, porque Ele é digno. Nós temos que fazer segundo a vontade de Deus. Nós somos criação dEle. Nós não viemos nesse mundo por acaso. Se Ele nos destinou a esse mundo é porque tem algo a fazer através das nossas vidas. Se Ele nos colocou aqui é porque Ele quer usar de alguma maneira. Cabe você orar a Deus e pedir a direção dEle. O que Ele quer que você faça? O que Ele quer que eu faça? Primeiramente, é viver na vontade dEle. E segundo, a gente tem que buscar a fazer mais. Porque nós ainda fazemos pouco. Nós fazemos muito pouco. Sabe, irmãos? Esses dias atrás, eu estava conversando com uma pessoa. Tá frio, tá? Muito frio. A gente chega do trabalho, cansativo, as pernas, tem hora que não aguenta de dor. Mas de nós ficar naquela porta é um privilégio. Sabe por quê? Porque ali nós estamos fazendo a vontade de Deus. Quando nós estávamos lá no mundo, nós fazíamos e não era reconhecido. E fazia o quê? Prazeres da carne, vontade do homem. Fazia tudo que Satanás gostava. E o que nós ganhávamos em troca? Cicatrizes. O que nós ganhávamos em troca? Nada. Coisas que vai nos acompanhar para o resto das nossas vidas, lembranças ruins. Mas Deus é tão bom, tão maravilhoso, que foi lá nos resgatou. E nos colocou numa posição de honra. Nos colocou aqui. Então, se Deus confiou a sua missão de ficar na porta, fique. Glorificando a Deus. Porque isso é um privilégio. Se Deus te colocou para tocar, seja, mas faça com perfeição. Porque isso também é um privilégio. Tenha certeza que tudo que nós fazemos para Deus com amor, com o coração aberto, com a nossa alma voltada para a vontade dEle, tenha certeza que há recompensa.
Pode não ser nessa terra, mas lá no céu eu tenho certeza que nós temos um grande galardão. Lá no céu eu tenho certeza que quando nós chegar lá e Jesus nos coroar com a coroa da vida eterna, a cada um de nós, irmãos, será grande alegria. Então, tudo que foi imputado a você fazer, a missão que Deus confiou para você e para mim fazer, faça, mas faça com alegria. Faça com o seu coração aberto, agradecendo e louvando a Deus pela oportunidade dele ter dado algo, de nós ser útil em alguma coisa. Porque lá no mundo nós só era útil para fazer o que não prestava, mas aqui Deus nos levantou para fazer algo para o reino dele. E vamos ganhar almas, irmãos, porque o tempo está acabando, Jesus está voltando aí. Eu quero, quanto mais pessoas, mais irmãos ir para a glória, eu tenho certeza que grande será a alegria para todos nós chegar lá no céu e cantar todos em uma só voz que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Deus é santo, santo e santo. E Deus assim possa nos abençoar. Que se eu fiquei em falta, Deus possa falar melhor aos corações dos irmãos. Mas o que eu tenho para passar é isso. Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus.